Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo 38. Nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 30. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Como nós falamos nessa noite, hoje é a nossa última mensagem sobre o tema posicionados. E hoje nós queremos falar sobre posicionados para fazer nascer. Talvez você precise acompanhar até o final para você entender o que o Espírito Santo quer falar com você. Mas nós estamos vivendo, irmãos, Nós estamos vivendo um tempo onde muita coisa tem sido gerada, mas pouca coisa nasceu. Uma coisa é gerar, a outra coisa é nascer. Nós sabemos que uma criança, por mais que você tenha lá o resultado positivo do beta-HCG, né, que é o teste de sangue para saber se você está grávida ou não, por mais que você tenha dentro do teu ventre muitas vezes uma semente que está crescendo, ela só vai existir a partir do momento que ela nascer. Pela lei, ela só é reconhecida a partir do momento que ela chora, que ela respira, que ela dá aquele grito. Não é? Nós sabemos que a vida, ela existe antes disso. Mas nascer, existe apenas um momento em que aquela criança sai para fora. Então, nós estamos vivendo um tempo onde muita coisa tem sido gerada, mas não tem nascido. E estamos vivendo um tempo onde os projetos, as metas, eles foram gerados e parece que nesse tempo eles não vão conseguir nascer em função da situação que nós estamos vivendo. Mas eu quero declarar nessa noite para você que Deus aqui está te chamando para você se posicionar, para que isso que Deus quer gerar em você venha nascer. Amém, irmãos? E essa geração é a geração dos rompedores. Amém? É a geração daqueles que vão romper. Não se trata, irmãos, apenas de nós. Não se trata das coisas da nossa vontade, dos nossos sonhos e metas. Porque se você pensa apenas naquilo que você está fazendo para si mesmo, você está falhando no propósito. Você é uma resposta para esse tempo. Amém, irmãos? Você é uma resposta para esse tempo. Cada família forma uma geração. Da família de Jacó nasceu uma nação. Daquelas 12 tribos que foram para o Egito, saiu dali milhões de pessoas. Anos depois. E Deus, Ele quer que a gente entenda que Ele quer formar uma geração de pessoas que vão fazer nascer uma nova geração. Uma geração melhor do que a nossa, amém? Em nome de Jesus. E essa é a geração dos rompedores. Então não se trata apenas de nós, mas do nosso destino profético como igreja. Aquilo que o Senhor nos chamou para ser como igreja. Aquilo que o Senhor quer nos fazer como igreja. E o que é rompimento? A palavra rompimento no dicionário significa atravessar algo por meio de um impacto. Ou abrir um caminho por meio de uma força. Mas se você olhar esse capítulo 38, você vai se deparar com uma história triste. A história de um homem chamado Judá, que tinha um destino profético. A palavra do Senhor diz que Judá seria aquele de onde surgiria o nosso Messias. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá, ele era filho de Lia com Jacó. Lia, se você sabe, é aquela irmã de Raquel
que tinha problema na sua visão. A Bíblia não fala que ela era vesga, a Bíblia diz que ela tinha os olhos embaçados. Ela não tinha a mesma beleza da irmã. Ela foi dada ao seu marido sem que ele quisesse ela. Então ela era uma mulher ferida pela rejeição, de muitas maneiras. Uma mulher que o pai usurpou para que ela pudesse se casar. Ele forçou uma situação. E então ela foi tendo filhos, e cada filho que ela ia tendo, ela ia colocando o nome da sua dor. Até que um dia a palavra do Senhor diz que ela decidiu mudar essa história. Ela teve Judá, e o nome dele significa louvor. Judá significa louvor. E Judá, aqui no capítulo 38, a palavra do Senhor diz que ele se apartou dos seus irmãos, está ali no versículo 1, se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, e viu Judá, filha de um cananeu chamada Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Depois ele teve um filho chamado Onã, e depois um filho chamado Selá. E Judá, pois, tomou esposa para Era, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Judá fez uma coisa errada. Ele colocou uma semente pura com uma semente não pura, que era do povo dos cananeus, um povo idólatra, um povo mau, um povo que sacrificava seus próprios filhos, e ele fez isso. E por causa dessa união que eles tiveram, que ele acabou promovendo, muitas coisas ruins acabaram acontecendo. O primeiro esposo, de Tamar, ele veio a falecer. E então existia uma lei que era chamada Lei do Liverato, está ali no versículo 8, onde existia a necessidade de suscitar uma descendência para aquele que havia morrido. Então foi dado a ela o seu irmão chamado Onã. E da onde vem a palavra onanismo, que eu não vou falar aqui porque tem crianças, mas é aquele que joga semente na terra. E por ele não querer dar filhos a essa mulher, o Senhor o feriu de morte. Judá, e ele não quis dar o seu filho menor, então ele mandou ela de volta para sua casa e falou para ela: quando o meu terceiro filho crescer, eu dou ele para você, para que vocês possam então continuar a descendência. E quando o menino cresceu, ele não deu o seu filho. Então porque ela queria ter um filho, ela então faz aquilo que Judá deveria ter feito. Ele tinha que suscitar uma descendência, mas ele não queria. Ela então se disfarça de prostituta, se coloca à beira do caminho e ela tem relação com o seu próprio sogro. É uma história horrível, é ou não é? E dessa união, ela acaba ficando grávida de gêmeos. E então começa a nossa história hoje. Judá, irmãos, ele representa aqueles que não querem cumprir o propósito. Então e Tamar, uma mulher improvável, se põe no caminho dele, porque ela não queria só gerar, ela queria fazer nascer. Ela queria fazer nascer. Uma mulher improvável, rejeitada pela tradição judaica, ela queria fazer nascer. Aquilo que Judá não quis, ela fez. Ela respondeu uma necessidade profética. E Deus vai usar improváveis para responder necessidades proféticas. Você que está aqui hoje, que pensa que não tem nenhum valor, Deus quer usar você para você mudar a história e cumprir aquilo que Deus quer fazer cumprir. Amém? Você se vê nessa posição? Tamar, ela é incluída na genealogia de Jesus, porque ela é aquela improvável que vai cumprir os propósitos de Deus. Mas o que eu quero falar nessa noite, irmãos, é por que Deus está posicionando pessoas que vão nascer nesse tempo para romper situações, para conquistar, para abrir caminhos. Por que Deus ele está posicionando essas pessoas? A primeira coisa, irmãos, é porque Ele quer resolver fracassos do passado. Quando nós olhamos aqui para o texto, no versículo 27, que foi o que a gente leu,
O texto diz aqui que aconteceu estando ela para dar à luz. Nós vemos aqui, irmãos, que para algo nascer precisa estar no tempo. Amém? Eu não sei se você passou pelo que eu passei, mas eu estava com 5 meses de gravidez e eu dizia para o Hermes, acho que está nascendo. Porque a gente é tomada de uma ansiedade chamada espera. Então eu lembro que eu dizia para ele, eu sinto que o neném vai nascer. O neném estava aqui em cima, irmãos, bem posicionado ele estava. Mas eu sentia. Aí ia para o hospital, o médico falou, mas está aqui em cima, o que você está sentindo é outra coisa. Calma que o neném vai nascer com 9 meses, não se preocupa. Né? Então existe o tempo das coisas nascerem. E ela, Tamar, ela representa, por que Deus quer nos posicionar para algo nascer? Porque ela vem trazer aqui alguém que vai resolver fracassos do passado. Um dos seus filhos, ele vai resolver o problema do passado da sua família. Se você olhar aqui, a mãe de Pérez, ela era uma mãe cananita, como eu falei, uma mulher que vinha de um povo idólatra, um povo contrário a Deus, um povo que tinha muitos deuses, e Judá era fruto de um amor não correspondido. E Pérez, ele entra aqui, irmãos, para entrar na genealogia de Jesus, aonde ele vai abrir caminho para que nós cheguemos até o nosso Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, irmãos. Tem muita coisa mal resolvida na nossa história. Tem muita coisa mal resolvida na nossa ascendência. E Deus quer mudar a nossa descendência. Então ele precisa fazer coisas novas nascerem. Segunda coisa, por que o Senhor quer nos posicionar para fazer nascer coisas? Porque Ele quer resolver propósitos. Dele veio a linhagem de Jesus. Então, como eu falei aqui, vou repetir de novo. Deus quer usar você para cumprir um propósito, que não é apenas o seu propósito, é o propósito de toda uma geração. Através de você, famílias serão benditas na terra. Amém, irmãos? Eu tenho procurado fazer com que a minha existência, irmãos, possa alcançar milhares da minha geração. Pode ser que eles nunca venham saber o meu nome daqui a 1000 anos, mas eu sei que eu vou marcar uma geração com os meus posicionamentos hoje, em nome de Jesus. A terceira coisa, irmãos, por que Deus quer que nós nos posicionemos para que coisas venham a nascer? Porque Ele quer que a gente possua, tome posse da nossa herança. O que era a primogenitura? Por que foi tão importante Pérez ter rompido na hora do nascimento? Porque a primogenitura era a porção dobrada do pai. Quem que é a porção dobrada do pai aqui? Ah, não, pastora, basta ser herdeira. Irmão, eu quero porção dobrada. Então eu quero ser aquele que abre caminhos. Amém? Mas para algo nascer, irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa olhar aqui. A primeira a gente já falou, tem que ter o tempo certo para nascer. E eu quero dizer algo para você, esse é o tempo certo. Esse tempo improvável agora é o tempo certo de coisas nascerem na tua vida. Esse é o tempo. Esse é o tempo, irmãos, entenda, esse é o tempo. Quando Caleb foi possuir a sua herança, ele disse, isso aqui não é suficiente. Está vendo aquele monte ali? A mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu tenho agora para conquistar aquele lugar ali. Então, meu irmão, você tem que ter o mesmo ânimo, a mesma força, a mesma paixão. E eu quero dizer algo para você. Para algo nascer, precisa ter o tempo certo. Esse é o tempo que se chama hoje. Hoje. Segunda coisa, irmãos, muito importante. A posição correta. A palavra do Senhor vai dizer aqui, irmãos, que havia uma guerra no ventre dela. Zerá queria nascer. E o que ele fez? Ele colocou a sua mãozinha para fora. Quando ele colocou a mãozinha para fora, a parteira imediatamente amarrou com uma fita escarlate vermelha para marcar dizendo, foi esse que nasceu primeiro.
O problema irmãos, é que nós precisamos entender algo muito sério em relação à posição correta. E aqui o que nós vemos é que o Zerá, ele põe a mãozinha, a parteira vem e amarra a mãozinha dele. E aí acontece algo muito interessante. Quando ela poderia de alguma forma tentar arrumar a criança no ventre, ele se recolhe. E então Pérez, que está na posição certa, desce e rompe. E ela coloca o nome dele de rompedor. Pérez significa rompedor. O que isso tem que falar para mim e para você? Talvez, irmãos, você tem sonhos e metas e você pensa, eu fiquei para trás, alguém foi na minha frente. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa é você pensar estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você ter a aparência de que quer fazer nascer, mas você recua todas as vezes. É mais do que aparência, irmãos. Não é gente que simula conquista. É gente que de fato avança. O que isso quer dizer, irmãos? É que apesar dessa criança ter colocado a mão dela para fora, ela estava fora da posição. Qual é a posição correta para uma criança nascer? Quantos aqui ganharam normal? Tiveram filho normal? Só a irmã Rose? O resto foi tudo cesárea. Tem mais. Para nascer, a criança nasce de cabeça para baixo. Ela precisa descer. Diga descer. Ela precisa descer. É gente que, irmãos, se humilha, se rende. Tem coisas que para nascer elas precisam estar totalmente dentro dessa posição. Tem muita coisa que ainda não nasceu porque você não desceu e não ficou na posição correta. Quantos sonhos, quantas coisas, irmãos. Havia uma aparência de que algo estava nascendo, mas essa aparência, ela representa gente que começa e que não leva adiante. Quantas pessoas, irmãos, começam as coisas em Deus e param no meio do caminho? Não tem nem explicação. Como que você vai abrir caminho para futuras gerações? Como que Deus vai poder contar com uma geração, irmãos, inconstante, que só tem aparência de que vai, mas não vai? Começa, mas não termina. Vai até um ponto e desiste, porque existe um outro fator que é importante para quem quer fazer nascer. A pessoa precisa suportar pressão. A mãe fica ali fazendo força. A gente diz, força filha, força que vai nascer. E aquela criança está debaixo daquela pressão. Aquilo que está para nascer está debaixo de pressão. Você quer que coisas extraordinárias aconteçam na tua vida, mas você não suporta pressão. Se o pastor falar alguma coisa que eu não gostar, eu vou embora da igreja. Se o irmão me olhar de atravessado, também não faço mais. A vida está difícil financeira agora também, agora não faço. Como Deus pode contar com esse tipo de gente para fazer a história mudar? Quantos estão entendendo? Como, irmãos? Como? Existia uma aparência, existia uma escolha. Abra comigo lá em 1 Samuel capítulo 16. Olha o que é estar posicionado de fato, irmãos. Você conhece essa história? O momento em que Samuel vai ungir o futuro rei de Israel. Ele chega na casa, Jessé apresenta os seus filhos mais valorosos, mais poderosos, mais cheios de capacitação. E aqui no versículo 11... quando ele vai orar e o Senhor diz para ele, eu não escolhi nenhum desses, versículo 10, nenhum desses é meu, as parteiras, os pastores, os teus patrões, qualquer pessoa que esteja no teu caminho, que está impedindo você de vir,
Eu quero dizer, meu irmão, que existe gente marcada na tua frente. Se você estiver na posição de nascer, se você estiver na posição do Senhor fazer você sair para fora, é você a bola da vez. Podem tentar entrar no teu caminho, tentar destruir você. Se você estiver na posição de nascer para algo melhor e muito maior do que você pensa ou imagina, é você a bola da vez. Você está triste porque alguma coisa foi impedida, irmão? Porque veio pressão, porque veio dor, porque veio falatório, porque veio difamação? Não fica não, meu irmão. Porque se você estiver na posição correta, você é o que o Senhor tem para agora. Chegou a tua hora de nascer, de brilhar, de ser. Em nome de Jesus. O texto vai falar aqui, meus irmãos, que o Senhor fala que não escolheu nenhum daqueles. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Irmãos, tem muita coisa que está sendo atrasada no mundo espiritual, porque você não chegou ainda. Tem muitas mesas que não estão podendo ser servidas, porque você não chegou ainda. Acho que vocês não entenderam, irmãos. Tem muita mesa preparada que está faltando você chegar. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é ele. Não era Zerá. Não era Zerá. Era Pérez. Era Pérez, porque Pérez abriu o caminho. Pérez rompeu. Pérez falou: epa, essa bênção é minha. Você apareceu só com a mãozinha, pois eu vou com tudo. Porque tem gente, irmãos, que é um trator. E tem outros que é o carrinho do teu filhinho, da tua filhinha, do teu amiguinho. Tem gente, irmão, que entra rasgando, irmão. E há outros, irmãos, que você tem que dar corda. Sabe aquele carrinho de corda? Ou então aquele de sucção que você faz, empreende força para ele ir. Mas olha, irmãos, os rompedores são aqueles que vão além das aparências. É gente, irmãos, que ele não tem só aparência de que quer fazer, ele faz. É como eu falei, é gente que você pode contar sempre, porque ele não desiste do propósito. Ele não desiste que ele é uma resposta para a sua família. Então ele não desiste diante das pressões. Não está dando certo, meu irmão, mas você tem que ser uma resposta. Então você vai romper, você vai abrir caminho. Ah, não tem porta nenhuma aberta, o Senhor vai abrir caminho. O Senhor vai abrir caminho. O Senhor vai, porque eu vou vencer essa batalha. Abra comigo lá Mateus capítulo 11. Versículo 12, rompedores. Gente que abre o caminho, irmãos. São esses aqui, ó, que entenderam isso aqui, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado pela... Diga comigo, pela... Diga comigo mais alto, pela... Força. Então, meu irmão... Você não vai possuir nada. É pela força. Eles se esforçam e se apoderam dele. O quanto você tem se esforçado para conseguir aquilo que o Senhor quer te dar? Hein, meu irmão? O quanto? Porque, meu Deus, todo mundo quer cura. Mas ore pela sua cura. Todo mundo quer uma promoção no serviço? Ore pela sua promoção. Todo mundo quer um trabalho na igreja melhor, quer romper, quer ser conhecido, faça a sua parte, porque a Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Deus, ele recompensa
o nosso esforço, e isso em tudo na vida, meu irmão, isso em tudo na vida. Eu quero que você olhe para a sua vida e quero que você olhe para você dentro do reino, porque uma das palavras que foi declarada aqui, que foi profetizada aqui pelo pastor Miltinho é: onde estão os teus frutos? O que é que o Senhor vai encontrar em você, irmãos? Ele estava plantado numa boa terra, cuidado pelo Senhor da terra, mas mesmo assim, aquela árvore não dava fruto. Não dava fruto. Aquela árvore não produzia. Uma mãe, quando ela gera, irmãos, e ela vai até os 9 meses, ela não está brincando em cima de uma cama, de uma maca de hospital, de uma mesa de cirurgia. Ela está ali para fazer nascer aquilo. E se o neném morre, ela entra em crise. Então, irmãos, por que as coisas que Deus quer que a gente não só gere, mas faça nascer, a gente deixa morrer tão facilmente? Nada que Deus coloca na tua mão é para fazer morrer, é para fazer viver, é para fazer produzir frutos e frutos e frutos e frutos. Então observa quantas coisas você tem abandonado ao longo do caminho, porque você não passa de um zerar. Você mostra a mão, mas recua. Na hora que tem que sair, você não aguenta a mão da parteira mexendo em você lá dentro. Você é alguém que tem que ter uma mão motivadora. Chega de se zerar. Vamos possuir o caráter de Pérez, irmãos. Abrir caminho. Porque se meu filho precisa vencer e eu faço parte, tenho que fazer nascer isso na vida dele, eu vou me esforçar. Como o texto aqui de Mateus 11:12 vai falar, que o reino de Deus se ganha com violência. Vocês acham que Satanás, ele diz assim, não, deixa, não. Ele resiste, irmãos. O inimigo resiste, a nossa própria limitação resiste, o nosso próprio comportamento resiste. Quantas limitações, irmãos, muitas vezes nós vamos impor para que as coisas acabem não nascendo. Eu quero que você abra rapidamente para Isaías, capítulo 54. Ele fala de uma geração estéril. Ele fala de uma geração que não consegue gerar e nem fazer nascer. E então o Senhor dá uma palavra aqui tremenda para mim e para você, e deu para Israel. Chega de esterilidade, chega de não produzir. Diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores e parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que dos filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem cidades assoladas. Quantos recebem essa palavra? Agora, como se cessa a esterilidade? Primeiro, alegra-te de júbilo. Seja alguém que louva a Deus. Canta alegremente, ó estéril. Você que ainda não produziu nada, a partir de hoje vai falar, eu vou adorar o meu Deus. Porque o louvor, irmãos, é a palavra liberada. E quando você libera a palavra, você muda realidades. Grita de júbilo, com louvor. Como alguém que está satisfeito, como alguém que já está enxergando o seu futuro, o melhor futuro da sua vida. Você quer acabar no emprego que você está? Não, né? Você quer mais. Já está louvando pelo teu emprego que Deus já deu? Já está trazendo a existência? Amém? Irmãos, nós precisamos fazer isso. Isso aqui não é mensagem de teologia da prosperidade, isso é palavra de Deus. Para uma geração que tem que se conhecer, que tem que saber quem é em Deus, que tem que ter identidade, como o pastor falou. Então ele diz aqui,
Porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Ele está dizendo o seguinte: exulta com alegre dores. Você nem tem filho ainda, nada foi gerado ainda, você nem está enxergando nada ainda, mas já comece a sentir as dores. E comece a adorar, porque vai vir muita coisa boa. Comece a gerar os teus milagres. Seja um rompedor. Em nome de Jesus. Porque em Deus, irmãos, tudo é possível. Como é que uma criança nasce? Ela precisa avançar. Pressão, avança. Pressão, avança. Não deixe que pressões te paralisem. Avance. Avance. Avance, irmãos. Avance, porque Deus precisa usar uma igreja sarada. Que não pode estar olhando para o lado, não. Não dá para estar olhando para a notícia. Nós precisamos olhar para frente, porque o que é nosso está lá na frente. Não está aqui. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, irmãos, fazer algo. Sabe por quê, irmãos? Coisas nascem porque as pessoas, elas planejam. A Tamar tomou uma estratégia. Ela coabitou com Judá. E aí ele diz aqui: faça algo. Nada vai acontecer, irmãos, se você não gerar esta criança. E ela vai ser gerada com quem? Com Deus. É fato que eu vou falar, mas você tem que aprender a engravidar de Deus. Os sonhos de Deus. As coisas de Deus. E aqui o texto de Isaías 54 diz assim: alarga o espaço da tua tenda. O que é movimento? Sabe que você vai ter que crescer. Entende, irmãos? Não estou falando do físico, estou falando do espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está gerando coisas grandes, você quer romper para coisas grandes, você quer que coisas nasçam, então alargue. Já começa a comprar roupa grande, já começa a aumentar o espaço do negócio, já começa a preparar a casa. Ele diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, porque está chegando coisas, estão chegando coisas maiores e o espaço que você tem não cabe. Terceira coisa, irmãos, não te limites. O que pode impedir coisas de nascer? Às vezes o nosso próprio organismo. Às vezes a gente mesmo, irmãos. Às vezes as nossas próprias coisas mal curadas. Às vezes a nossa precipitação. Às vezes as nossas emoções, como eu falei. Quanta gente para no meio do caminho daquilo que Deus está gerando dentro de você e não consegue fazer nascer. Porque no meio do caminho você encontra obstáculos. Você diz assim: ai, não vou mais investir. Está muito difícil. Só vem 2 mulheres no encontro de mulher, então não vou mais fazer chá. Persista. Persista. Ontem, quando nós fomos para a chácara lá, e eu vi aquele monte de crianças, de adolescentes, e aí nós aqui temos poucos jovens. Eu falei bem assim: lembra, Emerson, quando a gente chegou na igreja, a gente tinha tão pouca gente. Olha o exército que a gente tem. Não é verdade? Está aqui a Elidiane do início da gente. Olhando aquelas crianças que estão crescendo, já chamando seus amiguinhos, já fazendo a diferença. Entende, gente? E vou falar algo assim que eu amei, que eu vi ontem. Um maior calorzão, eu pregando, quase meio-dia, e eles estavam ali quietinhos, ouvindo. Então, meus irmãos, nós não podemos colocar limites. Aquilo que você não enxerga hoje, começa a declarar hoje, vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai fazer. Irmãos, muitas vezes nós olhamos nossa dificuldade, ignoramos o Deus que tem todo o poder para fazer nascer. Ninguém impediu Tamar, sabe por quê? Porque Tamar estava decidida. Você está decidido, irmãos? Você precisa de alguém decidido, de alguém que diz assim: eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida e eu vou gerar. E ela gerou dentro do ventre dela alguém com a personalidade dela, que não tinha o caráter do pai, tinha o caráter dela, o caráter de alguém que abre caminho. Eu vou fazer acontecer. Com Deus comigo, Deus me aprovando, Deus indo à frente, vai dar tudo certo. Meus irmãos, vença limites. Avance,
Já pensou se o neném pensasse? Nossa, ele ficou lá guardadinho dentro da barriguinha da mãe. De repente ele vê um buraco e uma luz lá do lado de fora. E ele pensasse assim: não vou. O que tem de lá? E eu fico pensando, às vezes, que tem crentes, irmãos, que o futuro que Deus tem para ele está ali na frente, mas ele não consegue se lançar, ele não consegue avançar, ele não consegue ir. Aí, né, a gente sabe que a medicina hoje tira, né, por cesárea. Aqui a nossa irmã, que é enfermeira, você já participou de nascimento de criança? Não? Mas, gente, nós temos que avançar. Deus colocou coisas grandes, projetos grandes. O próprio Deus sonha que você venha romper. Amém, irmãos? Então avance, tire os olhos do natural. Já pensou se o neném dentro da barriga dissesse assim: mas é tão gostoso aqui, é quentinho, estou protegido? Não, irmãos, ele vai, sabe por quê? Porque ali está começando algo novo. Tudo que nasce traz o novo, irmãos. Nós temos que entender isso. A unção de rompimento, irmãos, ela nos dará conexões divinas. A unção de rompimento, ela fará com que nós ganhemos novas revelações. A unção de rompimento nos levará a lugares inimagináveis. Agora, saindo dessa individualidade e entrando para uma coisa maior. O Senhor quer nesse tempo, irmãos, capacitar a igreja para abrir caminhos, irmãos. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto com a igreja. Deus tem um projeto com a gente, como eu falei aqui na quinta-feira. Da gente ir, da gente avançar. Então, meus irmãos, vamos romper, vamos abrir caminho. É com força, é com violência, é com ousadia, é com intrepidez. É assim que a gente vai. Porque o Espírito já nos capacitou a romper. Irmão, como vocês vão possuir com apatia? Você não precisa ter medo aqui de você concordar. Nós estamos falando de te trazer a realidade. Pela nossa palavra, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra. Então nós precisamos entender isso. Porque, irmãos, nós temos que abrir caminho, irmãos, para uma igreja dos últimos dias. Uma igreja que vai encontrar-se com o Senhor daqui a pouco. Uma igreja que não tem mais tempo de ficar escondida dentro da barriga de ninguém. Uma igreja que precisa sair para fora e precisa romper. Uma igreja que Deus precisa concluir propósitos. Ou você vai passar. Você só vai passar nesse mundo. Aqui jaz fulano. Irmão, depois você morre. A única pessoa que lembra de você de verdade é a tua família. Olha lá. Então faça a diferença para que você fique na história. Tá? Porque Deus quer usar você para fazer a diferença. Deus quer usar você, irmãos, para ser um Pérez. Um rompedor. Quantos entendem isso? Então fique de pé. Irmão, o rompimento é uma ação, não pode ser uma unção. Entende? O rompimento é uma ação, é algo que depende de mim. Romper. Irmãos, eu quero romper com uma igreja. Sozinho eu não vou conseguir. Não vou. Ah, mas fulano não deixa, porque não sei o quê. Irmãos, louve a Deus por todas as pessoas difíceis que o Senhor põe no teu caminho, porque essas pessoas difíceis são aquelas que fazem a pressão que você precisa para fazer nascer o melhor de você para o lado de fora. Tá? Você aprende com elas. É com elas, com essas pessoas. Não desista, não fuja, não dê uma de Jacó. Fica na pressão, porque vai nascer o melhor de você, meu irmão. Sabe aquele trabalho lá onde está todo mundo te perseguindo? Você diz assim: nossa, Deus, me livra desse lugar, me livra desse lugar. Irmão, aquieta o teu coração, sabe por quê? Porque o melhor de Deus está sendo preparado. Quando eu estava ministrando, irmãos, eu faço tudo de baixo. A pior coisa que tem é se estar em igreja pequena. Que a gente conhece
a maioria, as pessoas pensam assim, a pastora está pregando porque ela conhece a minha vida. Não, meu irmão, eu não sou uma pessoa leviana, nem sou uma pessoa tendenciosa, e eu não ousaria de maneira nenhuma passar por cima do Espírito Santo e querer fazer o papel dele, porque isso não seria bom para mim. Toda palavra que é profetizada nesse altar, ela é colocada diante do Espírito Santo. Toda. E eu estava dentro da minha casa, e está aqui a pastora Mali, e eu estava comentando com ela que eu fui ouvir a palavra de um pastor, e ele estava ali ministrando, e o Senhor falou para mim, por que é que nós abrimos essa conferência, essas semanas de mensagem sobre o tema posicionados. E o Senhor falou para mim, eu preciso que você ative a igreja, para que ela entenda que ela vai possuir coisas que ela nem imagina. Mas para isso ela tem que estar posicionada. Você acha que você está posicionado, irmão? Vamos falar a realidade. Você está posicionado para gerar a mudança do filho que você tem? Você está posicionado, não estou falando de coisa material. Você está posicionado como igreja para possuir o céu? Você está posicionado como igreja, irmãos, para você chegar naqueles lugares aonde o Senhor quer que você chegue? Eu quero que você feche seus olhos e pense sobre isso. É de Deus que está falando com você aqui. Sabe, irmãos, é com força, é com violência. Igreja, não dá para ser na preguiça, não dá para ser de qualquer jeito. Você não pode culpar ninguém por aquilo que você não faz. Você não pode. Quando o Senhor chama Josué, Ele diz, olha para a terra, aonde os teus olhos alcançarem, esse lugar é que eu vou te dar. Aonde que os teus olhos estão indo agora? Fecha os teus olhos. Olha para a tua vida, olha para a tua carreira, olha para a tua vida espiritual. Irmãos, Deus está esperando. Qual é a resposta que você vai dar? Você vai se posicionar? Você vai se posicionar para aquilo que Deus quer? Meu irmão, tocar é aparência, pregar é aparência, orar é aparência. Quando a gente não entra no propósito, é só aparência, é só religião. Deus quer nos levar para coisas maiores. Deus quer que você abra caminhos, irmãos. Pensa nos caminhos que você tem que romper dentro da tua própria família. Pensa nos caminhos que você precisa romper na tua espiritualidade. Porque quando você olha o texto de Ezequiel, onde ele está ali, andando primeiro nos arteiros, depois vem nos joelhos, depois vem nos lombos, até o ponto que ele rompe e ele mergulha. E aí ele não dá mais conta, irmão. Deus quer que você não dê mais conta. Deus tem coisa grande, irmão. Quando é que você vai romper financeiramente? Quando você vai romper espiritualmente? Quando que você vai romper como pai? Quando que você vai abrir caminho para que as pessoas respeitem você? Se você quer nessa noite, irmãos, romper, sair desse lugar e dar um passo profético e dizer assim, eu vou abrir caminho, e você não peres. Eu quero te convidar a vir para o altar. Vá para qualquer lugar, se movimente, faça alguma coisa. Abre espaço. Você sabe no que Deus está falando. Você sabe qual é a semente que Ele já gerou em você. Você sabe qual é. Agora pensar, sonhar e não sair do lugar não resolve nada. Você tem que fazer acontecer. Ou você vai viver a tua vida como um nada, como ninguém. Acabou a minha vida, acabou quem eu era. Tô velha demais para isso, não sirvo mais para isso. Não me chame mais para isso. Não, irmão. Se você não tem essa força, hoje o Senhor vai dar força, não importa a idade que você tenha. Não passou para você, é só o começo. Não passou. Deus está fazendo, não passou.
Rompa, 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 meu irmão, rompa. Para romper tem que ter violência, para romper tem que ter força, para romper tem que ter ânimo, para romper tem que avançar. Rompa, 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 vá rompendo, vai ouvindo o barulho das cadeias caindo, vá rompendo, vá rompendo, vá rompendo, vá rompendo. Você que quer ver coisas grandes na tua vida, pare de olhar com esse teu olharzinho medíocre, olhe de uma maneira maior, olhe com os olhos da fé. Vá pegando as chaves que o Senhor está te dando. Deus deu chaves esses dias aqui para ativar, para abrir portas para você. Pastora, por favor, ora. Vá orando, irmão, vá orando. Vá orando, irmão. Vá orando. Vá orando. Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Teus filhos precisam de mais de você. A igreja precisa de mais de você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua face, Senhor. A Tua igreja está diante do Senhor. Senhor, o Teu povo responde nessa noite, Senhor, que eles querem, Senhor, romper. Senhor, eles querem tomar novas posições, Senhor. Nós queremos tomar novas posições. Senhor, nós não queremos estar parados, paralisados, Senhor amado, com todas as circunstâncias. Nós não queremos, Senhor, estar paralisados, ó Pai, com tudo aquilo que nos rodeia. Nós não queremos estar paralisados com notícias. Nós não queremos estar paralisados com medo, Senhor, mas nós queremos romper, ó Pai. Conforme nós cantamos, Senhor, rompendo em fé. Senhor amado, que a Tua igreja nesta noite, Senhor amado, possa tomar realmente uma posição. Que nós, ó Pai, que os Teus filhos, Senhor, nós possamos tomar uma posição diante do Senhor. Ah, Deus, o Senhor tem falado tantas vezes. Senhor, e uma das últimas coisas que o Senhor falou esses dias, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando. E nesta noite, Senhor, a ordem do Senhor é rompa. A ordem do Senhor é olhe para frente. A ordem do Senhor é caminhe para frente. Esqueça aquilo que ficou para trás. Senhor, ajuda-nos neste tempo, Senhor amado. Dá-nos, ó Pai, a condição nesta noite, Senhor, de olharmos, ó Pai, para um novo tempo. Senhor, dá a condição aos Teus filhos, Senhor, de olhar para frente, Senhor, esquecendo daquilo que ficou para trás, Senhor. Deus, que nós possamos, como Teu servo, Senhor, no passado falou, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Senhor, romper é olhar para frente, romper é olhar para o alvo. Senhor, que nós possamos fazê-lo, ó Pai, a partir de hoje. Sabemos, Senhor, que Tu tens grandes coisas para o Teu povo. Sabemos que Tu tens grandes coisas para este lugar. Sabemos, Senhor amado, que Tu tens grandes coisas para cada um dos Teus servos aqui. Pai, neste altar tem adolescentes, Senhor. Senhor, nesse altar, Senhor, tem crianças. Neste altar tem homens, tem mulheres, tem pais, tem mães. Tem jovens que nesta noite estão dizendo: eu quero romper em fé. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Oh Deus, capacita os Teus filhos nesta noite com a força do Teu Espírito Santo. Senhor, certamente que sem o Senhor nós nada conseguimos fazer. Sem o poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nós paralisamos. Mas quando o Senhor está tomando conta da nossa vida, quando o Espírito Santo está sobre nós, então nós podemos ir em frente, nós podemos continuar, nós podemos vencer. E nesta noite, Pai, nós declaramos a bênção sobre a vida de cada servo Teu aqui. Senhor, nesta noite nós repreendemos em nome de Jesus toda a astúcia do inimigo. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a cilada do inimigo, todo pensamento contrário que neste exato momento está na mente, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai, dizendo: não adianta, é só mais um altar, nada vai mudar. Nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos que o Teu servo, Senhor, que o Teu filho nesta noite, Senhor amado, está protegido pelo Senhor e está de
debaixo do teu cuidado e nós repreendemos toda ação do inimigo. Senhor amado, que nesta noite, Pai, seja um marco, seja, Senhor amado, uma divisória, Senhor amado, na vida de cada um que aqui está. Senhor, que nós possamos, ó Pai, finalizar essa série de mensagens, realmente, Senhor, tomando posição, ó Pai amado, e tomando, Senhor amado, novas iniciativas, Senhor, que nós não fiquemos parados no tempo, Senhor, porque não é momento de ficarmos parados. Senhor, não me deixes parada no tempo, não me deixes, Senhor amado,